Teve um funcionário do governo norte-americano que escreveu um livrinho chamado O Fim da História, dizendo que a partir dali tinha terminado a história, que o mundo ia se reproduzir tal e qual, que a gente tinha que se adaptar. Esse senhor, o Francis Fukuyama, ele foi a Buenos Aires e participar de uma palestra-banquete onde cada comensal pagou 2 ou 4 mil dólares para ouvi-lo, dos empresários argentinos. E aí queriam trazer ele para Porto Alegre, que ele passasse aqui por Porto Alegre e que aqui em Porto Alegre ele expusesse o seu pensamento. E, como você sabe, né, Porto Alegre é uma cidade muito contraditória. Ao mesmo tempo que, durante muito tempo, ela teve um dos mais pujantes pensamentos de esquerda do país, um dos mais pujantes pensamentos antissistêmicos do país, foi muito forte na construção do novo sindicalismo brasileiro e assim por diante. Também sempre teve uma direita, e uma direita muito forte, e essa direita queria se contrapor. Na época, se não me engano, o prefeito de Porto Alegre era o Tarso, não interessa, era um prefeito PT, e queriam o aval, porque era o pensamento novo, o Francis Fukuyama, etc., e tal, e queriam o aval da prefeitura. Só que teve uma meia dúzia de pessoas que disseram, tudo bem, ele venha, vamos fazer, foi feita uma palestra que encheu, eu nunca tinha visto aquilo, uma palestra encheu o salão de atos da URGS, que tem mais de 1000 lugares, lotou de ter gente de pé. Só que esse grupo que criticou, disse, mas vamos trazer o pensamento alternativo. E foi trazido um historiador trotskista, francês, Pierre Brouet, e foi trazido um romancista comunista português, Saramago. E foi feito um painel com discussão lá no Salão de Atos da URGS. Nesse painel, o Fukuyama foi simplesmente aniquilado, tanto pelos outros painelistas, quanto pelas perguntas do público que ele não teve condições de responder. Tanto é que, quando falam em o pensamento de Porto Alegre, que hoje é um chavão mundial, é só vocês entrarem na internet e tudo que se relaciona ao pensamento crítico é apontado como pensamento de Porto Alegre. O Pierre Brouet diz, olha, o momento que começou a contraofensiva e que foi a primeira contraofensiva que apresentou uma vitória, foi naquele painel realizado na Universidade do Rio Grande do Sul, sob os auspícios da Prefeitura de Porto Alegre. Quer dizer, isso é um motivo de muita honra, muito orgulho para nós, né? Mas, enfim, o que dizia esse senhor Francis Fukuyama? Que o mundo seria homogêneo e administrado. Mas, na realidade, o que a gente via? O mundo de crescimento das desigualdades, um sistema que havia se transformado em um sistema genocida, um sistema pelo qual, por causa dos avanços da revolução científico-tecnológica, e já que não se mudava a lógica do trabalho, já que não se pensava em uma lógica na qual todos trabalham muito pouco, mas todos trabalham, né, havia uma população excedente. E esse sistema, ele tendia, embora tivesse todos os seus discursos bonitos, a eliminar essa população a médio e a curto prazo. E se nós formos olhar, até hoje, esse pensamento, esse sistema genocida, ele está sendo aplicado a médio e a curto prazo. Vamos para o Oriente Médio. Vamos ver como é que se dá a guerra do Iraque. A curto prazo,
centenas de milhares de iraquianos inocentes, não estou falando dos resistentes, não estou falando dos partidários do Saddam Hussein, estou dizendo dos inocentes, foram eliminados fisicamente, foram mortos. No mínimo, por 200 ou 300 anos, a herança genética dos iraquianos está comprometida, porque as armas que estão sendo usadas, assim como foram usadas nas guerras da ex-Iugoslávia, como estão sendo usadas hoje no Afeganistão, são armas genocidas, armas de destruição em massa de longo prazo. As famosas munições de urânio empobrecido, que são armas atômicas, sem a explosão da bomba, e que são muito piores em termos de radiação do que as armas nucleares clássicas, a bomba atômica clássica. Para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra do Golfo, que foi a primeira experiência em larga escala de utilização desse tipo de munição, 25% dos soldados norte-americanos que participaram da guerra estão com doenças chamadas Síndrome do Golfo, consequência da contaminação radioativa. 25%! 1 em cada 4 soldados está inutilizado. E quem é que são esses soldados que participaram da Guerra do Golfo? Fundamentalmente, filhos dos trabalhadores norte-americanos, filhos dos trabalhadores imigrantes, filhos dos trabalhadores afro-americanos. Quer dizer, é uma política genocida para eliminar a população. Bom, posso estar um pouco delirante, né, nessa minha afirmação, pode ser uma posição muito individualizada, mas também um sistema que instrumentalizava os movimentos de causa única, através do financiamento de alguns setores desses movimentos, e o que é pior, ele instrumentalizava um tipo de organização que, quando surgiu, era antissistêmica, as organizações não governamentais, as ONGs, que várias delas passaram a ser financiadas e a funcionar conforme a lógica e conforme a exigência desses sistemas, dessas empresas, desses grupos empresariais, que se transformaram em, com o apoio dos meios de comunicação corporativos, tá, se tornaram em porta-vozes e interlocutores, tirando da discussão aqueles outros setores, aqueles setores que representavam efetivamente todos os níveis dos trabalhadores. Bom, é nesse momento que surgiu a necessidade de reagir. Se realizaram na universidade 3 ou 4 encontros internacionais sobre a globalização e sobre o neoliberalismo. E qual foi a grande qualidade desse, com participação dos sindicatos na promoção, a grande qualidade desses encontros foi a diversidade do pensamento. Dizem que a esquerda só se reúne e se unifica na cadeia. Não, mas quando há uma diversidade muito grande, ela também se reúne e se unifica. E foi incrível, porque tinham todas as correntes políticas representadas, participando e em uma atividade unitária. A partir dali, se fortalece mais essa posição e, aqui no Rio Grande do Sul, o que vai levar a que a reação seja muito maior no Rio Grande do Sul, o que vai explicar toda, ou vai parcialmente explicar toda uma série de coisas que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul e que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Coisas como o partido do vice-presidente da República está apoiando a Ieda e o Serra aqui no Rio Grande do Sul. Né? Só para ter uma ideia do o que foi, o que significou, qual é a seriedade dessa unificação e dessa contraofensiva que partiu aqui do Rio Grande do Sul.